SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo nosso querido irmão Chico, pelo Espírito André Luiz. Mas antes vamos ler o Evangelho, o capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. O item 10. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda absoluta, esse é o da mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez à custa de sacrifícios muitas vezes penosos. O magnetizador dá o seu próprio fruto, frequentemente até a sua saúde. Eles podem pôr um preço nisso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nunca fizeram pagar pelas curas que realizaram. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em outras fontes, menos na mediunidade, e que apenas lhe consagre, se assim for preciso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe levaram em conta o seu sacrifício e o seu devotamento, enquanto se afastam daqueles que esperam fazer da mediunidade um meio para alcançar melhores posições. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos a Deus, acima de tudo, entendimento das palavras que for lida. Peço aos espíritos guia dessa casa, ao seu altivo, às irmãs queridas, à dona Lurdinha, e ao nosso irmão Chico, o Espírito André Luiz, que conduz o nosso irmão a passar esse conteúdo. Peço entendimento para todos nós, encarnados e os desencarnados. Peço pelos ouvintes, peço entendimento, em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que iniciaremos o estudo dessa tarde. Que assim seja. Então, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor de Jesus Cristo, do amor do nosso Chico, do André Luiz, responsáveis por este estudo. Mas, acima de tudo, em nome do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, nosso Pai,
é que iniciamos os estudos da noite de hoje em nossa casa de amor, o SEAP. Que assim seja. Então, boa noite. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Então, nós estamos vendo aqui a intercessão de um espírito de irmã Zenóbia para auxiliar um ente querido dela, o padre Domênico. E para ajudar esse espírito, olha o que é o amor. O que significa o amor. Foram envolvidos 20 espíritos no resgate dele, somente no resgate. Para que depois ele possa ser levado pela sua mãezinha e reencarnar. Ele vai sair da zona umbralina para uma reencarnação. E nós espíritas precisamos refletir nesse sentimento de amor, já que tanto falamos em amor nesta casa. Muitas vezes já ouvimos dizer assim, isso a gente sente, não precisa falar. Mas eu creio que a gente precisa falar para poder sentir. Há quanto tempo falamos do amor do Cristo e ainda não exemplificamos o que o Cristo nos deixou? Quando nós vemos a reencarnação de espíritos suicidas, no livro Memórias de um Suicida, um amor imenso de espíritos de escola para atender almas caídas, combalidas no suicídio. Um trabalho hercúleo e técnico. Quando a gente lê, a gente tem que valorizar o corpo físico, a beleza do corpo físico. Nesse caso das reencarnações, lá no Memórias de um Suicida, patrocinada pela Colônia Maria de Nazaré, tem os manequins prontos, como era o espírito antes do suicídio, um corpo belo e saudável. Ele diz assim, parecia uma alma viva, parecia um ser normal, cheio de vida. A gente já viu manequim assim na loja, né? Às vezes eles levam um susto igualzinho, né? Imagine com os recursos que eles têm. Com todos os órgãos, circulação, tudo bonitinho ali, transparente, um material transparente, translúcido, está ali. Depois que ele se suicidou, como ficou o corpo? E depois, como será o próximo corpo dele? E o espírito vai e analisa tudo aquilo ali, os que têm condições, né? Para poder voltar à vida. A gente vê nesse mesmo livro o amor para a reencarnação, e todos são criminosos, todos suicidas. A reencarnação do nosso irmão que estava preso lá há 38 anos, homicida, suicida, enganou o pai, enfim, chefe de uma falange. Como é o nome dele? Agenor Penalva. E o espírito estava tão endurecido que eles dizem assim, a qualquer momento não nos surpreenderá uma mensagem do mais alto para que ele vá reencarnar num mundo inferior. Porém, Jesus, a ordem veio de Jesus para Maria. Maria nos transmitiu que fosse empregado todos os recursos, todo o amor possível para que isso não acontecesse. Domênico, aqui nessa história, é o mesmo princípio. Vamos apenas recordar algumas coisas, como tudo começou. Eu sei que nós paramos ali na frente, ela vai ser levada pela mãezinha, mas só para a gente recordar. Eu vou aqui na página 95, no momento em que a nossa irmã clarividente começa, não é? Começa na leitura mental. Após a oração, logo no início ali, leitura mental, capítulo 7. Então, acharam?
Ó, Padre Domênico, vossa mente revela o passado. Achou? No início do capítulo. Capítulo 7, eu voltei. Achou? Então, vamos continuar ali. Ela fala que, Padre Domênico, vossa mente revela o passado distante, e esse pretérito fala muito alto diante de Deus e dos irmãos em humanidade. Aí lá para frente, ela diz assim, ele faz algumas perguntas, ele reclama da igreja, e ela diz assim, ao término de suas interrogações reticenciosas, Luciana observou, as igrejas, meu amigo, são sempre elevadas e belas, consubstanciam invariavelmente o roteiro de nosso encontro divino com o Pai de infinito amor. Então ela fala aqui da beleza, fala da igreja, e mais no outro parágrafo ela continua, e a confissão? Porque Domênico disse que tinha se confessado com Monsenhor Pardini, e ele tinha direito ao céu prometido. E ela começa aqui, vejo-vos a derradeira noite da existência carnal. Achou? Acompanho-vos em noite fria, sob fortes rajadas de vento, de céu sem lua. Desviastes o passo de centro populoso e enveredais por estrada sombria de recanto suburbano. Não somente vos observo a forma física, esse é clarividente, o espírito clarividente lendo na mente do Padre Domênico. Sinto-vos igualmente o estado emocional, empolgado pela visão embriagante dos sentidos, penetrais um lar honesto, cego por sentimentos menos respeitoso para com alguém que vos ouviu inadvertidamente as palavras finas de sedução e malícia. Alijastes a batina escura, como quem despe incômoda capa. Envergais agora na intimidade do pequeno salão verde, perfumado costume de casimira cinza claro. Absorvida por vossas referências gentis, que apenas traduzem propósitos de sensação, distante de qualquer sentimento edificante, certa mulher cede às vossas promessas. Alguém, todavia, demora-se espreitando-vos. É um homem que se certifica da ocorrência e afasta-se alucinado, sem que lhe identificasses a presença. Então, ele invade um lar, conspurca um lar, uma família, abusa da mulher, usa a mulher, e o marido, esse homem era o marido que de fora observa tudo e sai alucinado. Aí ele vai, se afasta, não vou ler todo o trabalho. Esse é a primeira revelação que a enfermeira Luciana faz. Esse homem vai até uma taberna, compra um vinho caro, coloca veneno, vai ao encontro do padre, como se nada tivesse acontecido, oferece o veneno, ele toma e assim ele desencarna. Lá para o final ele diz assim, o eclesiástico que vos assiste, porque quando ele está quase morrendo, ele chama, o rapaz chama o monsenhor chefe, O homicida toma-vos a mão quase inerte e exclama, é preciso salvar Padre Domênico, minha esposa e eu não nos conformaríamos com semelhante perda. O que deu veneno é que fala isso para o monsenhor. O eclesiástico que vos assiste permanece sob forte emoção. Supõe ser o vingador, o companheiro desvelado da vítima, e inicia o serviço dos moribundos.
Ali ele faz a extrema-unção e assim ele desencarna de olhos bugalhados. Mais para frente, ela faz uma outra revelação que vai angustiando uma outra mulher que ele usa, abusa. Mais para frente, o padre, o velhinho, que ele engana para tomar tudo que o padre tem, inclusive lá a capela que ele tinha num lugar muito bonito, ele tinha uma herdade muito bonita. E o padre morre excomungando com muito ódio de Domênico, tanto quanto a mulher que ele abusou e que havia desencarnado. Mais para frente, ele engana o próprio pai. O pai faz uma procuração, não, como é que se chama? Um testamento, dizendo que tinha uma família fora do casamento e que precisava ajudar aquela família. Ele concorda com o pai, ele fala palavras bonitas com o pai, para o pai, e quando o pai morre, ele dá um sumiço nesse documento e herda tudo. E esses espíritos tudo perseguindo ele. Mais para frente, uma outra mulher com um filho vai lhe pedir auxílio, porque tinha fome. Então, estava recordando, né, Elaine? Ela tinha fome, estava esquálida, com um filho de 10 anos, também magro, esquálido, faminto, tuberculoso. Ele atende e chama o empregado e bota os dois para correr dali. Quando eles saem dali, o filho tuberculoso não aguenta o frio, desencarna. E logo em seguida, a mulher faminta também morre à míngua. Tudo na conta dele. Falta um ainda, né? Não satisfeito, ele... Qual é o último? Ah, sim. Ele abusou de uma outra mulher que engravidou, ele foi envolvendo, seduzindo essa moça, ela engravidou, foi bater a porta dele, ele disse que não conhecia, ele falou uma porção de bobagens para a moça foi para casa, tomou veneno e se matou, grávida. Ele queria que ela casasse com o mordomo dele, ainda queria continuar pegando a moça, né? Como nós dissemos aqui. E o que foi que aconteceu ainda? O mais triste ainda, o pai da moça foi à igreja procurá-lo. O que houve? Ela disse que vinha na igreja conversar com o senhor e voltou, passou mal e dormiu e morreu. Houve algum problema? Ele vai até a moça, vê que ela tomou veneno, mas chama um médico, conversa com o médico ele dá um dinheiro para o médico para dizer que foi um mal súbito, que ela teve um mal súbito, morreu do coração, não foi? Um negócio desse. E fica tudo para não ter escândalo nenhum, para dizer que ela tomou veneno e ela grávida. O mesmo médico que o Monsenhor pagou também para dizer que ele não tinha sido envenenado. Então esse é o pequeno histórico do padre Domênico. E que nesse último caso da mulher grávida, ele diz, basta, chega, não quero mais ouvir. Aí vem os soluços. Então, com esse histórico, todo esse histórico, ele foi, mesmo assim, amparado, o amor imenso de irmã Zenóbia por ele, envolvendo outros 20 espíritos. Uma delas, a irmã clarividente, Luciana, e o padre Hipólito, que começa a conversar com ele sobre a igreja, né? Foi aqui que nós paramos, E nós tiramos alguns ensinamentos disso aí, então bem rapidamente, para que nós não caiamos na mesma esparrela. Temos que ter cuidado com o nosso magnetismo, temos que saber
que muitas pessoas carentes nos procuram pedindo auxílio, e todo o cuidado, toda a oração, toda a vigilância possível para que a gente não caia em armadilhas, para que a gente não se envolva com quem não deve se envolver. Então é muita responsabilidade você usar o nome de Deus para tirar proveito próprio. Muita responsabilidade para você não tirar proveito financeiro dos outros. Pecuniários que chama. Muito cuidado, né, para não cair na mesma esparrela. E falamos mais, Padre Domênico pode estar vindo à casa espírita, ou no SEAP, ou numa outra casa qualquer. E olha a bênção do esquecimento, vai ser bem recebido. Ninguém lembra, vai vir doente, vai vir com problema e a gente vai ter que ajudá-lo. Olha o que faz o amor. O que faz o amor. A gente fica com raiva às vezes por causa da nossa inferioridade. Conversei ainda agora com o Márcio. O presidente da República, a política. Amanhã eles terão que responder isso para a própria sociedade. Eles estão falindo agora, muitos estão falindo. E já faliram outras vezes. E que dores os aguardam? Nós não sabemos. Falamos também, imaginem Hitler tendo que voltar. Ele vai ter problema com a coletividade. Se vocês soubessem que ele estava se candidatando aí a um cargo público qualquer, político qualquer, vocês iam voltar nele? Não. Então, a gente não sabe quem é. Ele ia ganhar mesmo assim. Ele vai voltar, vai ter o mesmo carisma que tinha, a oportunidade de se acertar diante da lei de Deus, e ele pode vencer ou pode falir. Mas um dia ele terá que vencer. Um dia ele terá que vencer. Porque todos estamos fadados à perfeição. Olha como o caminho é difícil, a caminhada é difícil. A riqueza é difícil, o poder é difícil, a pobreza é difícil. Porque gera inconformação, reclamação. E a gente tem que ter muito cuidado para não vir a tropeçar e ser considerado um médium falido. Aí vamos continuar a leitura. Fizemos aqui um pequeno resumo desse capítulo. Aí ele diz aqui: trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros. Trazemos na nossa consciência, na própria consciência, o arquivo indelével dos nossos erros. Também dos acertos, é porque ele caiu muitas vezes e falou dos erros dele. Ela lembrou até do detalhe da noite, o vento frio, ele tirar a batina, desviar o caminho. Por isso Jesus disse: não cai uma folha, não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem que o Pai não saiba. Onde é que está escrito a lei? Na consciência. Então, tudo está registrado em nossa consciência, como num livro aberto. Comentou Hipólito com inflexão de piedade. Hipólito é o padre, né? Como os justos são portadores das notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo. Cerra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas. A igreja que nos reunia no círculo carnal é santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. Cuidado que nós temos que ter também. Procurávamos o reino transitório do poder temporal, através de puras manifestações do culto externo, aliado à política corruptora.
olvidando deliberadamente o reino de Deus e sua justiça. Poderemos culpar porventura as mães devotadas pelos crimes voluntários dos filhos? A Igreja Universal de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é mãe amorosa e fiel. De novo, soluçante, o espírito infortunado revela-se ferido nas fibras mais íntimas, provocando-nos comoção e lágrimas. Então, o padre Hipólito, com uma ficha dessa enorme, e mesmo no início, ele vociferando contra Deus, contra a lei de Deus, contra a igreja, porque não recebeu os títulos prometidos, nem o céu que ele tinha direito por ser sacerdote, foi envolvido com todo o amor. E todos se comoveram quando ele chorava arrependido dos seus crimes, que até então ele procurava ocultar dele mesmo. Tudo bem até aí? Quer continuar lendo, Adilane? Quer falar alguma coisa? Não, pode ler. Continua lendo aí outro parágrafo. Vamos lá. Não condenes, prosseguiu o companheiro. Não condenes, prosseguiu o companheiro. Achou? Sim, senhor, pode ler. Vai, Adilane, dê um pouquinho que eu beber água. Quantos antigos superiores... Nossos espiam nas regiões tenebrosas. Nossos? Estranho. Quantos antigos superiores nossos, devia ter uma vírgula aí, vírgula, espiam nas regiões tenebrosas. Tá? Outros também espiam, não era somente ele. Vai lá. Quantos se enganaram, honrando no mundo a si mesmo, esquecendo o Senhor, que passou fazendo o bem. Muitos dos dignitários orgulhosos que nos dirigiam às atividades, com o cálculo da presidir-lhes a deliberações, baixaram ao sepulcro em solenes exéquias. Que palavra? Exéquias, solenes exéquias. Ali a solenidade prestada no funeral, as exéquias ao corpo, ao defunto. Eles estão falando do túmulo de Jesus, né? Não, ele está falando de outros superiores a ele, outros padres. Olha só, vou ler esse pedacinho de novo. Não condenes, prosseguiu o companheiro, quantos antigos superiores nossos espiam nas regiões tenebrosas. Quantos se enganaram, honrando no mundo a si mesmos, esquecendo o Senhor que passou fazendo o bem. Então, esquecendo de Jesus, eles enalteceram a sua personalidade, vaidade, isso que ele está dizendo. Muitos dos dignatários orgulhosos, lá tinha tem um curso de segurança de dignatários, não tem? Que é fazer segurança de presidente da República, segurança de autoridades. São dignatários, eles têm um título, eles têm uma importância. Então ele está dizendo aqui, ó, muitos dos dignatários orgulhosos que nos dirigiam, olha só, na igreja, hein, quem está falando, as atividades com o cálculo a presidir-lhes as deliberações, ó, tudo que decidia era calculado. Baixaram ao sepulcro em solenes exéquias, aquele enterro bonito, cheio de honraria, gente chorando, toda uma pompa, através de fanfarras e esplendores, para comparecerem aqui em dolorosas necessidades do coração, quais miseráveis mendigos. Faz-se então, ele está falando, quantos dignatários, quantas autoridades, quantos superiores nossos
se fez pompas, enterros pomposos, deve ser aqueles túmulos de granito bonito, não tem uns bonitos, dá vontade até de morar ali, né? Todo cheio de pompa, mas quando chega do outro lado não tem nada. Chega do outro lado de mãos vazias, como mendigos miseráveis, como ele colocou aqui. Entendeu agora, Dilane? Uhum. Ele continua: muitos aguardam dias melhores no fundo de viscosos pântanos do ódio destruidor. Outros imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Por que motivo não nos restaurarmos também a fim de movimentarmos o necessário serviço do amor, que redime para sempre? Então vocês vejam, o que faltou nessas pessoas? Amor. Faltou amor. E todos conhecedores do Cristo. Ele não está falando de grandes guerreiros, ele não está falando de autoridades políticas, ele não está falando ele está falando de autoridades eclesiásticas que faliram usando o nome do Senhor. E isso é um aviso para nós, para que a gente também não venha cair usando o nome de Kardec, usando o nome dos espíritos superiores, usando o nome de Jesus. Quantos espíritas caem? Quantos espíritas devem estar em zonas como esta que Padre... como é que é o nome dele? Domênico está. Quantos? Então nós temos que estar alertas. Alertas. Alguma pergunta? No question? Triste história, né? Triste história. Volto a dizer, quanto amor envolvendo esse espírito. Porque ele é um espírito importante para Deus, assim como cada um de nós é importante para Deus. A gente tem que ter cuidado para não se perturbar. Muitos aguardam dias melhores no fundo dos viscosos pântanos do ódio destruidor. Outros imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Por que motivo não nos restaurarmos também, a fim de movimentarmos o necessário serviço do amor que redime sempre? Levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outro tempo, reconduzindo-os ao porto de salvação. Recordemos aquele em cujo nome augusto juramos fidelidade ao céu na terra. Dói-te a penitência? Fere-te a humilhação? E ele, porventura, não percorreu a via dolorosa como vulgar malfeitor? Não aceitou a cruz que o flagelaria até a morte? Sim, concordou o interlocutor tristemente. Tudo isso é verdade. Ó, ele entendeu. Continuei, Edilane. Significativo. Gesto de Zenóbia compeliu o padre Hipólito a suspender as considerações, dando-nos a certeza de que respondia ao chamamento silencioso da orientadora. Alguém compareceu perante a nossa reduzida assembleia. Era uma velhinha simpática que nos conquistou de pronto pela delicadeza e generosidade radiante. Abraçou a irmã Zenóbia, como se o fizesse a uma filha muito amada, e cumprimentou-nos, cortês e reconhecida. Dispensávamos qualquer representação,
Tratava-se de Ernestina. A delicada mãe ajoelhou-se junto ao filho desventurado e, de mãos postas, rogou a proteção dos céus. Olha só, a mãezinha dele chegou. E amor de mãe ninguém discute. Por que nós vamos condenar alguém se nós estamos sujeitos aos mesmos erros? Quiçá não os cometemos outrora. E se a nossa mãe nos ama, e se nós temos amor pela nossa mãe, eles também têm, todo ser humano tem. Padre Domênico também. E ninguém aqui está sendo conivente com o erro, não é isso. Jesus nunca foi conivente com o erro. Quando a mulher que ia ser apedrejada e não foi, o que ele diz para ela? Cadê aqueles que te condenavam? Ela diz, não sei, Senhor, se foram. Aí Jesus responde, então eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Ele não foi conivente com o erro dela. Vá, não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Jesus disse para ela, ó, pode ser que eu não esteja lá, se você bobear de novo, vão te pegar. Não faça mais isso. Agora não sou eu que vou te condenar. O teu problema é com a lei de Deus. Olha o amor de Jesus. Olha o exemplo de amor. Ora, bolas, querem matar? Está mandando a lei, está mandando isso? Imagine se Jesus diz assim, então manda, então mata. Pode matar. Opa, ele mandou matar. Até hoje, a gente, Jesus mandou matar. Como é que a gente ia ter Jesus como mestre, guia e modelo, se ele mandou matar? Iam dizer que ele era assassino. Se Jesus diz assim, não mata, ele ia ser morto naquela hora, está indo contra a lei de Moisés. Ele não é modelo, já tem essa matança, imagina se ele fosse modelo de matança. Pois é. Então ele se prontifica a dizer, atira a primeira pedra, aquele que tiver sem pecado. Apelou para a consciência deles. E o magnetismo dele deve ter envolvido todo mundo ali, aqueles homens todos, né? Imagine a força moral do Cristo ali. Provavelmente estava ali no meio o marido dela, estava o cara que traiu. Engraçado, né? É sempre a mulher, coitada. Vou fazer coro com vocês. O homem, ninguém nem fala. Mas a mulher é culpada. É ela que vai ser apedrejada. E até hoje ainda é assim, né? Até hoje, infelizmente, ainda é assim. A rosa não vai murchar. Vamos lá. Comoventes gritos alcançaram-nos o íntimo. Mamãe, mamãe. Continua. Olha como ele se derreteu diante da mãe. Vai, Adilânia. Aquela criatura que se mostrara tão rígida e indiferente. O eclesiástico que zombara de tantos corações na terra. Segundo retrospecção do pretérito que Luciana levara, a efeito, igualmente evocava o nome de mãe, como se fora chorosa criança desviada do lar. Abriu ansioso os braços, procurando-lhe os seios, o seio amigo. Tomei até um susto, eu falei, nossa, ele vai mamar depois de... procurando o seio amigo. E Zenóbia, com carinhoso cuidado, ajudou-o a refugiar-se
no colo materno. Ernestina apertou-o, então, de encontro ao peito, e pareceu-me que o infortunado sentia o contato maternal, como se houvera alcançado o repouso supremo. Mãe, minha mãezinha. Continua, Sandra. Gritava colando a cabeça ao tórax, inclinado para a frente, a fim de melhor fazer-se sentir. Ajuda-me, perdoa-me, perdoa-me. E recordando talvez o trabalho da clarividente que lhe alterara o ser, acrescentou: a justiça divina descobriu-me. Sou um réprobo sem perdão, um celerado infernal. Hediondo passado está vivo dentro de mim. Oh, mamãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Ernestina aconchegou-o mais perto do coração e falou comovida: Eu não sei, meu filho, se fostes criminoso. Sei que te amo com toda a alma. Sei que te sentia profundas saudades de junto de mim. De tua presença carinhosa, né? Aqui não está escrito isso, não. Que haveria de mais belo para meu coração que o doce enternecimento desta hora. Deixa que nasçam em ti pensamentos de júbilo e reconhecimento ao Pai de inesgotável bondade, que nos reúne compassivamente. Medita um instante, Domênico, sobre a grandeza divina e certifica-te de que ninguém permanece ao abandono. O pensamento de gratidão a Deus, dentro das sombras do sofrimento, é como um raio brilhante de aurora, preludiando a vitória plena do sol sobre as trevas densas da noite. Qual de nós não terá sido defrontado pela tormenta da ignorância? Todos tivemos pedras e espinhos nas longas estradas da redenção. Muitas vezes caímos, entretanto a mão invisível do Senhor arrebatou-nos, misericordiosa, do mergulho da lama ou das furnas do abismo. Tem coragem e levanta-te. Com certeza isso aqui é tenha, né? Tenha coragem, levanta-te intimamente para o novo dia. Para o novo dia. E vou ratificar logo a primeira frase da mãe dele. Ele, quando diz que é um réprobo hediondo, que é um criminoso, que todos o odeiam, o que a mãe diz? Eu não sei, meu filho, se foste criminoso. Sei que te amo com toda a alma. Sei que sentia profundas saudades da tua presença carinhosa, no desejo enorme de sentir-te de novo junto de mim. Olha o amor da mãe, o amor da mãezinha dele. De novo, não sei, meu filho, se foste criminoso. Assim são esses espíritos de escol, que estendem sempre as mãos para nos socorrer, não olhando os nossos crimes, como fez Jesus a mulher adúltera, como fez Jesus com o traidor, como fez Jesus com os homens
que o achincalhavam e o colocaram na cruz. Esse que é o amor. Esse é o amor que a gente deve desenvolver em nossa casa de amor. Porque Jesus é o modelo e porque a gente tem uma literatura vasta incentivando a gente a trilhar o caminho correto, motivando a gente a trabalhar no bem, a modificar a nossa maneira de ser. Esse negócio que eu sou sempre assim, eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, isso é burrice. Burrice. A gente precisa mudar. A gente precisa mudar. E todos nós somos muito amados, muito queridos por esses espíritos. Eles não estão apontando os nossos erros. Ou vocês acham que presidente de casa espírita é pessoa ilibada? Não é. É pessoa endividada. Ou vocês acham que os médiuns também são pessoas ilibadas? Sou eu sozinho não, vocês estão comigo. Pessoas endividadas. E nós sabemos disso. Nós sabemos. E é necessário o esforço para mudar, é necessário. Então vamos mais um pouquinho. O mísero contemplava enlevado, quer dizer, com enlevo, né? Como se tivesse sob os olhos a mais formosa visão de sua vida. Sou, porém, um malfeitor, réu de crimes sem perdão, falou tristemente. Não, meu filho, alongou-se a palavra materna, foste enfermo como nós outros. O mal para Deus, para o Cristo, para os espíritos elevados, é uma enfermidade, é uma doença que terá cura. E todos passamos por esse trilho, por essa trilha, infelizmente, por esse caminho. Escutaste as sugestões do mal e cultivaste úlceras dolorosas. Desequilibrastes o coração resvalando no despenhadeiro. Não te esqueças, porém, de que Jesus é o divino médico. Aceita a tua necessidade de medicação e dirige-te a Ele, na súplica sincera de quem deseja a cura real para a vida eterna. A mesma coisa para nós. Sejam os males que tragamos dentro do nosso coração, Jesus é o remédio. Jesus é o remédio. Mas não é para ficar louvando ao Senhor, não é isso. Com cantorias, ou jejuns, ou caminhadas. Não, é com o trabalho. É dobrando a cerviz, né? Mostrando-se humilde. É assim que a gente adora Jesus, respeitando, cumprindo o que Ele nos deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós outros, os que intentamos auxiliar-te, não chegamos ainda à posição dos que tudo podem ou que muito sabem. A humildade da mãe. Somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação pelo trabalho incessante na execução da vontade do Altíssimo. Desenvolvemos nossas faculdades superiores, sem abalos e sem milagres, adquirindo valores novos, ao preço de nosso próprio esforço na paciente edificação de nosso espírito para Deus. Acreditarias, porventura, que tua mãe estivesse no paraíso, em gozo beatífico e inteiramente esquecida de seus imensos débitos para com todos aqueles que lhe partilharam o afeto e a luta nos serviços salvadores da carne terrestre? Admitirias, acaso, que
Apenas o carinho materno me garantiria posição definitiva no campo celestial? Não, Domênico. E isso serve para nós. Aqueles que nos amam, nos esperam. Aqueles que nos amam, lutam por nós. Se sacrificam por nós. Estão ao nosso lado, estendendo constantemente a mão, esperando da nossa parte um gesto de bom senso na direção do Cristo, na direção de Deus. Ninguém vai para o céu sozinho. Como que a Lourdinha vai ficar feliz me deixando aqui? Ela vai para o céu, vai me deixar aqui sozinho? Sofrendo? Sou perfeito? Não. Mas tem amor. Assim, o amor de uma mãe, de um pai, e amor de outros espíritos, que já fomos caros a eles, que a gente nem imagina quem são, por causa do nosso esquecimento, por causa do esquecimento do passado. Eles nos esperam. Fazemos parte de uma grande família. Então, toda a literatura, todo romance, isso aqui não deixa de ser um romance mediúnico, tem que ter o DEM. E é o que tem aqui, o DEM. DEM, não é aquele partido lá não. DEM, D-E-M, ou então médio, fica melhor, né? O que significa o D? O que significa o D? Então, todo romance mediúnico tem que ser doutrinário, educativo, valendo o celular da Dilane, novinho que ela comprou, e moral, de cunho moral. Quem diz isso é Dona Ivone. Então, você está vendo isso daqui com essas três características: é doutrinário, é educativo e é moral. Se é doutrinário, educativo e é moral, está educando a quem? A minha, para educar. Então eu tenho que me inserir na história. Eu tenho que me analisar se eu estou pecando em alguma situação dessa aqui. Né? Estou falando a palavra pecar, se eu estou errando. Então a gente tem que se inserir, porque a história dele pode ser a nossa. Pode ser a nossa, ou já foi a nossa. Gabriel tem cara de padre Domênico. Quem sabe, né? Está agora trabalhando aí, ó. Horizontes diversos abrem-se para as nossas almas. Continua, Dilane. Horizontes. Está na hora de acabar já. Não, vamos terminar esse pedacinho. Horizontes. Pode ir, que daqui tá. Horizontes diversos abrem-se para nossas almas. O universo infinito. Nossas existências são dias abençoados de trabalho, em que, ao sol do dever nobilitante e às chuvas da experiência construtiva, desabrocham e crescem nossas faculdades divinas para a eternidade. É verdade que os erros deliberados turvam-nos a consciência, compelindo-nos a gastar valiosas possibilidades de tempo na luta reparadora. Mas o Senhor jamais nega recursos de retificação aos que lhe rogam socorro no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. Após a travessia do túmulo, continuamos trabalhando e edificando, iluminando e redimindo. Não desejarias, portanto, aderir ao nosso serviço de elevação? Não pretenderás fugir ao círculo de sombras a fim de ganhar os caminhos bem-aventurados da luz? O olhar do infeliz adquirira diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente pouco a pouco, reconhecendo o efeito de suas advertências salutares, e prosseguiu a devotada benfeitora. Eu tenho que ir aqui para terminar essa ideia aqui. Vamos parar por aqui? Não seja a recordação angustiosa. Semana que vem a gente continua aqui, Edilane.
não seja a recordação angustiosa. Então você vê que a palavra da mãe é amorosa, é carinhosa, mas ela é firme. Ela é firme. Ela não está dizendo que vai levar ele para o céu junto com ela. Ela está dizendo que ela trabalha, que ela também está se redimindo e que ele precisa trabalhar, que ele precisa recomeçar. É o que ela vai dizer mais aqui à frente. E interessante, dali ele vai partir para a reencarnação. Não percam o próximo capítulo, no mesmo horário, no mesmo lugar, no mesmo dia da semana. Então agradecemos ao nosso irmão André Luiz. Alguma pergunta? No question? Adilane, por favor. Eu que comecei, agora o senhor que termina. Foi eu que fiz a prece. Né? Então agradecemos ao nosso Chico, ao nosso irmão André Luiz, aos guias aqui presentes, ao altivo e à direção espiritual da nossa Casa de Amor. Agradecemos a Leon Denis, a Allan Kardec, a Ti, Senhor, e a Deus, nosso Pai, acima de tudo. Muito obrigado. Que seja então em nome do altivo, desses espíritos guias que aqui citamos, em nome da direção espiritual da nossa Casa de Amor, o SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do meu amor por você, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje, em torno do livro Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja.